Comum não quer dizer que algo é normal. Então, eu vejo muitas mulheres chegarem ao meu consultório falando assim: Ana, eu tenho cólica, mas eu nem falei no questionário, nem te reportei, porque eu acho que isso é normal. Eu tenho tensão no ombro, eu tenho dor de cabeça. E acho que isso é normal. Então, eu gostaria de salientar aqui que nem tudo que a gente conviveu a vida toda, e por a gente estar convivendo com essas dores ao longo da nossa vida, isso não significa que seja normal. Realmente, é muito comum as mulheres terem dor de cabeça, especialmente no período menstrual. É muito comum a dor mamária durante o período menstrual. É muito comum a TPM. É muito comum as mulheres terem na menopausa, os fogachos, os calorões, mas isso não significa que é normal. E essa é a primeira questão que eu gostaria que vocês tirassem, né, da mente de vocês. Porque se a gente não acha que aquilo está fora do padrão, né, que não pode ser mudado, como é que eu vou mudar, né? Então a gente tem que realmente ter muito claro que aquilo não é algo desejável, que é possível que o nosso corpo funcione de uma maneira diferente. Mas é claro que é difícil porque desde que a gente se conhece por gente praticamente, ali quando menstruou, com 14 anos ou antes disso, acostumou com aquele sintoma. Então é muito interessante porque esses sintomas também podem aparecer, como apareceu, por exemplo, na minha vida, né, após os partos, né? Então no caso eu comecei a ter cólicas que eu nunca tinha depois dos partos. Então o que aconteceu no meu organismo, né? Então não é porque eu tinha uma tendência genética, é porque algo aconteceu no meu organismo, nos meus meridianos, como a gente fala de acupuntura, que não ficou adequado, né? Eles tiveram alguma alteração e a partir daí começou a ter cólica. Bom, e quando eu falo de meridianos, então para quem não me conhece ainda, eu sempre falo desse termo, né? É um termo muito comum em acupuntura. Por quê? Porque quando eu tô falando em acupuntura, eu falo dos estágios da doença. Então, os chineses antigos falam que toda doença começa muito nesse nível mental e psíquico, tá? Então, por isso que eu falei que é importante primeiro a gente se abrir a possibilidade de que isso não é normal, né? Porque é uma coisa que a gente vê em acupuntura e a gente consegue completamente, se não tem nada estrutural, reverter esses sintomas, mesmo que sejam de longa data. E aí depois que a gente tem essa fase mental e psíquica, a gente tem o adoecimento a nível energético, que é a nível dos meridianos de acupuntura, e depois sim, a doença mais consolidada, estrutural nos órgãos. Então, por exemplo, né, tem a cólica, mas a cólica ela tem mioma associado, tem uma nodulação lá no útero, né? Um nódulo nesse útero que provoca a cólica. Ou eu tenho uma endometriose, também uma normalidade do útero, no caso um tecido ectópico que sai ali do útero e vai para outros lugares, que vai provocar essa cólica. Mas eu posso ter a cólica, fazer 1000 exames e não identificar nada. Isso significa que a doença está no nível que a gente chama funcional ou energético. Então, mexendo ali, né, movimentando de maneira saudável os meridianos de acupuntura, é possível normalizar a situação. Então, a gente começa por esse entendimento, né? E a partir daí, eu gostaria de focar aqui, né? Tem várias aulas que vocês podem assistir, cursos a respeito de todos os meridianos de acupuntura, que são basicamente 5 elementos, né? Que deriva aí uma duplicação, então são 10 meridianos, mais um sistema extra, que é um 6º sistema, que vão dar 12 meridianos principais e mais uma série de acessórios. Mas desses 12, ou muitos outros que a gente tem, eu vou focar aqui em um meridiano, porque se você, mulher, está ouvindo esse curso e você conseguir entender o que é esse meridiano, é o que vai mudar a sua vida. Então, se você entender como é que funciona o meridiano de fígado, você vai se livrar, conseguir amenizar, conseguir lidar com todas essas alterações que acontecem, especialmente ali no período menstrual. E outro meridiano que a gente tem que entender também mais adiante um pouco, que eu vou explicar, é o meridiano de rim. Porque acaba que o meridiano de rim, né, é o elemento que a gente chama água, tá? Que é a base de tudo, a origem da vida. E o elemento seguinte é o movimento madeira, que é justamente o meridiano de fígado. Então imagina que é a água e é a madeira, que é o quê? A vegetação, o movimento. Então, se a plantinha não tem água, ela não vive, ela não cresce, certo? Então ela precisa da água. Então por que eu sempre... É dificílimo a gente não falar da água quando está falando da madeira? Porque é o movimento que antecede. Então na medicina chinesa, na acupuntura, a gente sempre tem essa relação. Então o movimento anterior, que é o movimento mãe, né, o movimento pai e mãe, que deriva o seguinte, ele é muito importante. Então vamos entender o movimento fígado, tá? Então vou passar um passo a passo aqui bem sintético e já passando algumas coisas para vocês se atentarem, porque eu que tenho hoje já uma gama de pacientes que eu já atendi, muitas mulheres, eu vejo um padrão de repetição, tá? De algumas atitudes, de maneira de fazer as coisas, e que se a gente conseguir olhar para isso e mudar esse padrão, eu já vejo muita melhora nessas pacientes. Porque em acupuntura, imaginei o seguinte, o meridiano ele está bloqueado, estagnado, alterado, e eu vou lá com a acupuntura ou com a fitoterapia e harmonizo ele, né? Faço ele fluir bem, digamos. Mas se eu continuo colocando algo que vai entupir ele, por assim dizer, obstruir ele,
eu tenho que ficar sempre colocando uma força, uma corretiva nesse meridiano, enquanto eu estou fazendo algo que está deteriorando ele, estragando ele, né, digamos assim, né, atrapalhando o funcionamento dele. Então, se eu conseguir, junto com o tratamento de acupuntura, ter atitudes, né, um olhar diferente, uma maneira de ver a vida, de viver a vida de uma maneira diferente, eu vou conseguir, então, evitar esse processo de atrapalhar o fluxo do meridiano. E aí tudo vai mais rápido. Então, posso precisar de poucas sessões de acupuntura, posso, eventualmente, são poucos sintomas, sozinha, já melhorar bem os sintomas, que é o propósito desse curso, é mostrar que vocês podem tanto aumentar muito a melhora de vocês com os tratamentos, sejam quais forem, fazendo uma série de atitudes, entendendo alguns posicionamentos importantes de vida baseados na medicina chinesa. Então, acelera o tratamento, faz com que precise de menos intervenções, tá? E também previne o futuro, porque eu estou falando tudo isso aqui, por exemplo, movimento madeira, né, movimento fígado, que eu vou falar aqui, para prevenir o quê? Se eu trabalhar bem, entender esse movimento fígado, eu vou evitar o quê? Uma menopausa muito sintomática. Então, eu vou entrar na menopausa com o corpo mais harmonizado, porque são esses excessos do movimento madeira, do meridiano de fígado, que vão acabar atrapalhando todo o sistema da mulher, deteriorando ele, vamos dizer assim, gastando as reservas, e fazendo com que chegue com mais debilidades nesse momento tão difícil, tão vulnerável, que é a menopausa. E aí começa a ter uma série de sintomas que muitas vezes eu pego pacientes que eu consigo ainda bem ajudar bem as pacientes da menopausa e tudo, mas muitas, infelizmente, já estão tão deterioradas, o corpo não cuidaram, né, ao longo da sua vida, e fica mais difícil aí as intervenções também conseguirem ter resultados tão amplos como poderiam. Meridiano de fígado, tá? E meridiano de vesícula biliar, que é só acoplado, são meridianos que estão na perna, meridiano de fígado, tá? Ele termina aqui embaixo da mama, num ponto chamado F14, e tem outro meridiano que é o de vesícula biliar, tá? Que ele tem, começa aqui no olho e tem todo um trajeto lateral no corpo, tá? E pela lateralidade. Por isso é muito associada com as cefaleias laterais e com dor no ombro. Como é que aqui não é o caso de descrever para vocês os pontos desse meridiano, mas o que faz esse meridiano ficar doente, tá? E basicamente são duas coisas. São só duas coisas que fazem adoecer o meridiano de fígado. Primeira delas, faltar a mãe, né? Faltar o pai. Então, o que é o pai que eu comentei aqui? Água. Então, se o meridiano água tá ruim, o que é isso? Eu cansei demais, trabalho sem parar, não durmo direito, tive 4 filhos e não me cuidei, né? Ou tive um parto e esse parto foi difícil, sangrei demais, não me cuidei no puerpério. Então, essas perdas que a gente tem de sangue, perdas de cansaço, né? Cansaço extremo por trabalho, por começar a trabalhar muito cedo, por não dormir direito, esse desgaste do corpo, de falta de sono, vai deteriorando como se fosse nosso pote de reserva de vida, né? E aí falta água para a planta. Então, basicamente é isso, tá? Então, não durmo, então, nós não estamos dormindo, estamos sobrecarregadas, trabalhando demais, né? E desgastando o corpo, eu vou sofrer, consequentemente, meridiano de fígado. E a segunda coisa são as emoções, tá? E aí, para a mulher, é um ponto nevrálgico, por assim dizer, né? Então, o meridiano de fígado, ele é chamado aplanador das emoções, tá? Então, tanto as emoções internas quanto as exteriores afetam ele. Então, ao mesmo tempo que ele é responsável por gerir as emoções, ele é fortemente afetado pelas emoções. Então, mulheres, né, que temos a tendência justamente por estar descompensado, o que acontece quando está descompensado? A gente se irrita, né, tem um surto de raiva, né, fica instável, lábil emocionalmente, como nós chamamos. Mas por que acontece isso? Porque ele está supitando, né? Porque ele saiu do seu compasso. Porque quando ele está bem harmonizado, o meridiano, ele devia ser calmo, sereno. Então imagina, não sei se vocês têm essa ideia, imagina pensem lá na China, bota a cabeça de vocês lá na China, imaginem na China, numa cerimônia do chá, né? Uma geisha, né? Uma mulher vestida naquelas trajes chineses, fazendo a cerimônia do chá, com toda a suavidade. Pega uma coisa, né? Bota o chá, bota a água, ou fazendo uma técnica chamada Ikebana, né? Que é o arranjo floral japonês. Então, todas as técnicas orientais femininas, né? Que trazem muito do feminino, segundo a cultura oriental, são técnicas de serenidade. Então, que vai com calma, com contemplação, pega uma coisa, pega outra. Então, essa seria a imagem que eu tenho do meridiano de fígado, né? Então, quando ele está bem harmonizado, é aquela pessoa que ela está atenta, porque ao mesmo tempo, em todas essas celebrações, digamos assim, essas técnicas, você tem que ter uma atenção e uma concentração plena, né? Então, nessa cerimônia do chá, por exemplo, típica, né?
você não pode derramar o chá. Então é tudo feito é preciso, né? Você está com atenção, com concentração, o jeito que você põe no chá, nenhuma gota cai fora. Porque você está sereno, mas você está totalmente atento, você está sob comando da situação, tá? E por isso que esse meridiano também toma o nome de comandante ou general, porque ele vai ter uma função muito importante também, está muito relacionada com o feminino, que é o gerenciamento das energias. Então o fígado, segundo a medicina chinesa, quem produz o nosso qi, a nossa vitalidade, como fala o chinês, vai ser o que a gente come, que vai ser metabolizado por um meridiano chamado baço-pâncreas, e o rim, né, que nem eu falei, que é essa potência de vida. Esses dois componentes vão ser estocados no fígado e quem vai distribuir, quem vai gerir essa distribuição dessa energia vai ser o fígado conforme as necessidades. E isso também lembra a figura da mulher, né? Que no seu trabalho, no lar, tem a capacidade de perceber as coisas e perceber as necessidades. Quem melhor percebe as necessidades de um filho do que a mãe, né? Então, por isso que é a figura da mãe, né? Do feminino. Porque ela tem essa capacidade de perceber quem está precisando do quê e distribuir. E a mulher também ela tem uma capacidade muito grande de fazer 1001 coisas, não tem? Só que a gente usa demais, né? Então tem a capacidade de lavar a louça, de fazer aquilo, só que o problema da mulher, digamos assim, é que quer fazer tudo junto. Então a gente tem realmente uma capacidade de energia, né, de disposição para fazer as coisas muito grande. E isso é típico do meridiano de fígado. Só que qual que é o problema? A gente querer usar uma potencialidade nossa, tá, da mulher, desse meridiano em excesso. E aí que já vem um dos problemas. Tá? Então, geralmente, as descompensações vêm, a gente perde essa serenidade, perde essa atenção, essa concentração, quando a gente quer sobreusar uma potencialidade. Tá? E isso é muito comum, quando a gente tem uma característica, por exemplo, né? Você é muito competente em algo, a gente tende a ser o quê? Perfeccionista, a gente tem dificuldade de delegar tarefa, né? Porque a gente é muito bom em algo. Então, essa é uma dificuldade, sempre que a gente tem uma potencialidade, também geralmente é um local de vulnerabilidade. Então, o grande trabalho é, às vezes, frear, né? Já que é natural eu ter aquilo, só freia, só observa, né? Se concentre atenção, porque realmente vale a pena. Então, algo típico que eu vejo das mulheres, que eu vou falar mais adiante também aqui, essa necessidade, né, que a mulher tem quando está descontrolada, digamos assim, nesse meridiano, de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Isso é muito prejudicial, apesar de sim uma capacidade, só que a gente vê como uma coisa boa, mas isso acaba sendo um tiro no pé. Porque é como se você usasse esse estoque todo de uma vez, é impossível você ter atenção e concentração a tudo ao mesmo tempo, isso não tem como humanamente fazer bem. Então você faz, mas não fica tão bom. E você vai divergindo e isso acaba desgastando. Então o que acontece depois no segundo momento? Acontece às vezes uma baixa muito grande de energia. Você faz a mesma coisa, mas daqui a pouco você se esgota. E esse esgotamento vem a seguir com o quê? Com um pico de irritabilidade. Porque você está cansada, mas o dia não terminou, você tem que fazer mais coisas e você não tem mais o potinho de energia porque você já gastou de uma maneira inadequada. Muito agitada, querendo fazer 1001 coisa ao mesmo tempo, sem dar intervalos, né? Então, essa é uma maneira que geralmente acaba atrapalhando esse meridiano, tá? Outra questão é que as emoções que a gente percebe não são só nossas, tá? Então, muitas vezes, além de ter que harmonizar nossas emoções, percebê-las, controlar um pouquinho o jeito de a gente fazer as coisas, tem muitas emoções do ambiente, dos outros, e que são captadas por 2 meridianos aí, o meridiano de pulmão, tá? Que capta elas, mas a seguir ele envia, por assim dizer, para o fígado, e o fígado vai fazer uma peneira, dizer assim, ó, quero ficar com essa emoção ou não, o que eu posso aprender dela ou não, tá? E aí vem uma segunda questão. Quando esse meridiano está desarmonizado, existe uma tendência a gente simplesmente grudar, captar qualquer coisa que está de fora. E daqui a pouco você está irritado, mas não está irritado por você. Você está irritado porque todo mundo está irritado e você entrou, vamos dizer, naquela vibe, como a gente chama, né? Porque você está num momento de vulnerabilidade. Então, um ambiente estressante, né? Então, os ambientes estressantes, as pressões externas, então a gente diz às vezes que a mulher tem uma dificuldade de aceitar as pressões externas de ambientes que são muito rudes, que são muito tensos, tá? E por que isso? Porque ela tem uma capacidade de percepção muito grande e uma dificuldade, quando esse meridiano não está bem trabalhado, de conseguir separar o que não é dela e o que é. Enquanto o homem já faz esse isolamento de uma maneira mais clara, digamos assim, tá? Então toda a potencialidade também traz uma fragilidade. Então basicamente é isso, para dar um geralzão, e agora a gente vai entrar em cada uma das sintomatologias que acontecem no meridiano de fígado, tá? Lembrando que esse meridiano adoece de algumas maneiras. Ele adoece por bloqueio de energia, então vamos dizer que é um caminho, o meridiano está aqui, ele bloqueou. Se bloqueou,
estava passando aqui o fluxo vital, né, dando energia. Bloqueou, o que acontece aqui? Falta energia. Então existem desarmonias por bloqueio, que a gente chama de estagnação, que é igual a bloqueio, e um segundo tipo, então vou falar dessas duas, um segundo tipo que além de bloquear, o que vai acontecer? Vai acontecer um bloqueio e secundariamente vai ter um excesso, tá? Então o bloqueio ele vai gerar como se fosse uma tensão, porque bloqueou, imagina que ficou represada uma energia e daqui a pouco ela vai e rompe. Então esse segundo caso é o caso das dores de cabeça, é os casos das infecções urinárias, de repetição, casos das candidíases, dos sangramentos uterinos aumentados. Todo sangramento em medicina chinesa é um excesso que a gente fala de yang ou de fogo. Tá? Então aqui são só basicamente esses dois padrões que a gente fala de desarmonia que podem acontecer e sempre esse excesso ele vem de um bloqueio. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente cuidar um bloqueio e não gerar bloqueio, a gente não vai ter excesso. Então o segundo pulo do gato aí do meridiano de fígado. Então além de entender que são só duas origens possíveis, entender que eu só cuido do bloqueio, não preciso me preocupar muito com excesso. Quem vai preocupar com isso é o meu médico acupunturista, porque quando já está em excesso, vai precisar do médico acupunturista para te ajudar. Então ele vai tratar os excessos, mas você pode ajudar muito a evitar esse bloqueio. E você evitando esse bloqueio, ajudando, né, a fluir melhor aqui, consequentemente os excessos não vão existir. Tá bom? Até a próxima!